Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é o trabalho temporário. Mesmo com a crise econômica, será que é possível sonhar com emprego ou até mesmo com uma renda extra nesse final de ano? De acordo com o IBGE, o país possui 13 milhões de desempregados. Esse número só não é maior porque o índice do trabalho informal aumentou. 7 em cada 10 empregos não são formais. Aqui no Rio de Janeiro, o número é de 1.300.000 desempregados. É a segunda maior taxa do país, só perdendo para o estado de Pernambuco. Por isso que no final do ano sempre há uma correria em busca dos trabalhos temporários. Nesse ano, o comércio deve abrir cerca de 10 mil vagas em todo o Rio de Janeiro. Mas não há motivos para comemorar. No ano passado, foram 12 mil vagas. O aumento da violência, a crise do Estado e o desemprego explicam essa redução. Acabamos de assistir uma matéria mostrando que, apesar da redução do mercado, ainda há vagas. Mas isso vai aumentar ainda mais a concorrência entre os candidatos. Como estar pronto para ser um dos escolhidos? Para saber essas e outras respostas, nós vamos conversar agora com a psicóloga Michele Intrato. Muito obrigado pela sua presença, Michele. Obrigada, Sérgio. A gente vive uma crise, que influencia justamente a contratação de novas pessoas. A crise mudou os planos dos empresários, na sua avaliação? Acredito que sim. Vejo muitos empreendedores nascendo agora, muitos cursos para empreendedorismo também estão muito movimentados. E acho que o desemprego deu uma sacudida, assim, no antigo formato, de trabalho. De que forma? Adiando essas contratações, a gente observa que a contratação ela era um pouco mais preventiva para o mês de outubro, talvez um pouco até antes. Os empresários estão contratando em cima da hora, temerosos com essa instabilidade econômica? Olha, eu não vejo muita alteração nos prazos. Eu vejo o número de vagas, que reduziu bastante, e o número de projetos nas empresas também. Então, acho que as vagas estão mais enxutas, mas não vejo tanta postergação na contratação desses profissionais. Mas acredito sim que reduziu-se muito, o que chega de funcionários assoberbados de trabalho por estar com uma equipe reduzida, não é em uma empresa, são em várias. Então, com as vagas enxutas, o que representa uma vaga temporária para o candidato? É a grande solução? Ele vai ter uma concorrência ainda maior? Acho que é uma possibilidade. Acho que as vagas temporárias podem sim representar uma futura efetivação. Eu acho que depende muito do desempenho do funcionário, daquele candidato. Não é uma garantia de uma contratação efetiva de forma nenhuma, mas acho que é uma grande oportunidade daquele profissional se mostrar seu trabalho e, por que não, abrir uma porta. Com poucas vagas, quem é selecionado? Porque esse funil vai apertar ainda mais. É o experiente, é o mais novato, enfim, qual é o perfil que o empresário está procurando justamente no momento de crise com vagas temporárias? Depende muito, não existe um perfil específico e que seja universal. Acho que cada empresa tem uma cultura diferente, então às vezes a empresa procura um candidato mais formal, menos formal, mais jovem, menos jovem, mais conservador, menos conservador. Então tem várias empresas com diferentes culturas. Mas é o mais preparado na sua avaliação ou não? Tem empresa que procura, depende da vaga. Às vezes me chegam vagas que sim, me pedem uma experiência prévia de um determinado tempo de experiência prévia. Mesmo para vaga temporária? Às vezes sim. Às vezes sim, porque a pessoa já tem que entrar já jogando. Vai cumprir uma licença maternidade, vai cumprir um aviso prévio, não sei, vai cumprir algum prazo que ela já precisa já ter alguma experiência. Então ela já chega trabalhando, então ela precisa ter uma certa experiência sim. Em outros casos não. Então varia muito de acordo com que... Do setor? Do setor, por exemplo, no setor de óleo e gás, durante muito tempo eu trabalhei no setor de óleo e gás, eram vagas extremamente técnicas. Então que me exigiam um determinado tempo de experiência e eu só poderia, por exemplo, buscar em empresas muito específicas. Então, me exigiam um conhecimento muito específico. Na sua avaliação, qual que é o setor que mais busca o temporário? Hoje, acho que o varejo. Devido à época, Natal, vai aumentar o número de vendas. O que é fundamental para conquistar a vaga temporária nessa época do ano? Dependendo da empresa. Por exemplo, tem empresas no setor de roupas,
que está procurando, por exemplo, uma profissional bem vestida, uma profissional que tenha uma aparência de acordo com o perfil da loja. Então, prioriza-se o físico. Para outras vagas, não. Se for uma vaga, por exemplo, numa empresa, num supermercado, vai ter outros pré-requisitos. Talvez a aparência física não seja tão relevante, mas talvez formação do 2º grau completo, por exemplo. Mas no processo seletivo, o que você mais observa? Existe um fator que para você separa quem vai ocupar essa vaga ou não? O que é mais importante? Todo recrutador recebe alguns pré-requisitos muito objetivos, que podem ser tempo de experiência, que pode ser aparência física, que pode ser uma determinada formação, uma determinada pós-graduação. Então, a gente recebe um perfil bem específico de dados objetivos que a gente já precisa fazer essa primeira seleção de currículo. Então, antes de conhecer a pessoa, a gente já chama para a entrevista quem já tem esses determinados requisitos bastante objetivos e específicos. Então, nesse momento, não entra uma seleção comportamental e nem uma seleção de um aspecto físico, por exemplo, se a empresa achar necessário. Então, a gente seleciona baseado, nesse primeiro momento, nos pré-requisitos que a empresa nos passa e que cada hora é um pré-requisito diferente, de acordo com a vaga. E em um segundo momento, sim, eu observo o comportamento, eu observo se, por exemplo, tem o dinamismo necessário para aquela vaga ou não. Às vezes é uma vaga que me pede um perfil mais analítico e talvez o dinamismo não me seja tão interessante. Então, varia muito eu tento entender como é que funciona o setor, sabe? Que características que são importantes para aquela pessoa desempenhar aquela determinada atividade. E a partir daí eu recruto. Mas o que falar, o que não dizer e como se apresentar? Acho que quanto mais espontâneo, quanto mais verdadeiro você for numa entrevista, é o melhor. Porque não pode mentir, né? Dizer que tem uma atribuição porque está precisando do emprego e depois o contratante vai se surpreender. É pior. Sim, não. Mentir, isso a gente sempre acaba sabendo e quando a pessoa também está representando, o recrutador sempre acaba sabendo também. Acho que evitar a ansiedade, né, evitar contar mentiras é fundamental. E eu acho que quanto mais transparente, quanto mais você se mostrar, melhor vai casar, né? Acho que é um casamento. Eu sempre falo isso para os meus candidatos. Acho que o processo de seleção é um casamento. Não é só também a empresa que escolhe o candidato. O candidato precisa se identificar com a empresa. Então, acho que o candidato também precisa ter um critério na hora de para que empresas que eu vou escolher mandar meu currículo, que empresas que eu me identifico, porque a seleção vai ser muito mais assertiva dessa forma. Agora, existem palavras que devem ser ditas ou que não podem jamais ser pronunciadas? Ou seja, algum detalhe que você afirme, olha, evite em qualquer tipo de seleção a palavra X. Olha, em termos de palavra especificamente, já ouvi tanta coisa, né, nesses processos, mas não tem uma que eu te digo. Eu acho que a vestimenta é importante. Por exemplo, gírias não pode, você tentar buscar uma palavra mais formal para dar uma impressão diferente para o entrevistador, isso não é recomendado. Não, porque cada empresa tem um formato diferente. Por exemplo, eu já trabalhei para a Oi. A Oi tem um perfil mais descontraído. Então, gírias lá não são tão mal vistas como, por exemplo, talvez em outras empresas de óleo e gás que sejam mais formais. Uhum. Então, essa fórmula de bolo, eu acho que não existe muito. Eu acho que o que você tem que saber explicar numa entrevista é por que você saiu de uma empresa, sabe? Como é que aconteceu a sua saída, se você era bem visto lá, se você não era. Se saber justificar as transições profissionais, eu considero de extrema importância. E as vestimentas, saber se colocar. E qual deve ser o desempenho de quem consegue essa vaga temporária para efetivação? Dá o seu melhor. Pensa que é uma oportunidade, acho que a efetivação depende de você estar no lugar certo e na hora certa. E também do seu desempenho. Então, acho que é uma boa oportunidade de você se mostrar. Eu mesma já fui efetivada numa vaga temporária, num projeto. Então, acho que é você dar o seu melhor, né, para aquela atividade, demonstrar que você tem potencial, que você tem interesse. Acho que é uma ótima oportunidade de você mostrar sua cara. Michele, muito obrigado pelas suas informações. Obrigada eu, Sérgio. Nós ficamos por aqui, até o próximo Rio em Pauta.